Olá a todos, essa é a segunda parte da série que eu estou produzindo sobre o Holocausto. Parte das gravações que fiz para esse vídeo foi feita durante a minha visita ao campo de extermínio de Auschwitz, um lugar onde os nazistas mataram mais de 1 milhão de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Se você não viu o primeiro vídeo desta série, no qual eu mostro e conto um pouco da história desse lugar, o link está aqui em cima no card. Entender como foi a construção do Holocausto é uma tarefa complexa, pois requer muito estudo de tudo o que se passou na Europa e na região do Levante nos últimos 2000 anos. Esse é o canal do Rosa e o vídeo de hoje é uma viagem no tempo e também uma reflexão de como a humanidade foi capaz de uma atrocidade dessas. E que, apesar dos nossos esforços em não deixar essa história ser esquecida, a humanidade continua repetindo o mesmo erro de antes. A gente precisa partir da premissa que o povo judeu foi de fato a maior vítima dos nazistas e que o Estado de Israel ele só foi concebido depois do fim da Segunda Guerra Mundial como um lugar para que os judeus pudessem viver, como se fosse o lar dos judeus. E foi estabelecido lá onde é o território da Palestina. Até o começo da Segunda Guerra Mundial, uma boa parte do povo judeu estava espalhado aqui pela Europa. Mas quem é o povo judeu e como que eles vieram parar aqui na Europa? Os judeus, uma tribo israelita originária de Judá, na região do Levante, que é onde fica atualmente Síria, Líbano, Palestina, o próprio Estado de Israel, eles começaram a emigrar aqui para a Europa pouco antes do surgimento do Império Romano. E essa imigração se intensificou após o cerco romano a Jerusalém em 63 a.C. E chegando aqui na Europa, eles não tiveram direito à terra, para plantar e colher o seu sustento. E aí muitos acabaram prosperando com o comércio, ou com bancos também, E aí isso acabou despertando a fúria, principalmente da Igreja Católica, já que cobrar juro não era algo considerado cristão, Outro agravante foi a constante perseguição aos judeus por quem estivesse no poder. Basicamente, os judeus nunca tiveram paz na Europa desde que chegaram aqui. Vale uma leitura sobre o assunto e eu vou deixar um link na descrição para que você possa se esclarecer um pouco mais sobre essa história. Nesse vídeo aqui nós vamos avançar vários séculos para focar no período que antecedeu o Holocausto. A população de judeus aqui na Europa antes da Segunda Guerra Mundial era de aproximadamente 9 milhões, 50 e pouco por cento da população mundial de judeus. E aqui na Europa, essa população de 9 milhões foi reduzida para 3 milhões, ou seja, 2/3, 6 milhões de judeus foram assassinados pelos nazistas. É um número muito impressionante, tá louco? Meu Deus. Quando os opressores precisam justificar suas ações diante do mundo, eles vão encontrar uma ciência obscura para chamar de sua. No século XIX, o meio científico estava tomado por um monte de ideia idiota e essas ideias acabaram sendo utilizadas mais tarde por vários impérios para justificar de forma científica os seus abusos e atrocidades mundo afora. Por exemplo, na segunda metade do século XIX, quando a Europa fatiou a África, eles fizeram todo tipo de coisa lá porque eles consideravam aqueles humanos inferiores, era o que dizia a teoria eugenista. Aliás, é nesse contexto que a gente tem que lembrar de outro cretino que está sentado junto com Hitler no colo do capeta, chamado, até esqueci o nome dele, Leopoldo II da Bélgica, que esse cara fez lá no Congo. Olha, tudo bem que não tem como colocar, fazer escala de genocídio, dizer que um genocídio é maior que o outro. Mas o que esse cara fez lá é indescritível. Como parte da necessidade de se consolidar uma união nacional, a Alemanha precisava construir um inimigo e, novamente, canaliza-se toda a culpa para um alvo escolhido. E sempre vai existir um ator que, com áreas de credibilidade, vai construir e divulgar uma narrativa mentirosa. Hoje, aqui na Europa, o alvo são os imigrantes.
E nos países onde o autoritarismo obteve mais sucesso, como na Rússia e na Hungria, há uma progressiva retirada de direitos das populações vulneráveis, principalmente LGBT, além da implosão do judiciário. No Brasil, a extrema-direita autoritária também sempre tem alguém para quem apontar o dedo. Depende da ocasião. E para quem acha que fake news é coisa de hoje em dia, foi lá no século XIX, no fim do século XIX, que surgiu uma fake news. Claro, não existia Zap naquela época, mas foi publicado num jornal russo chamado, vou ter que copiar aqui, Znamia, em 1903. O nome da publicação era O Protocolo dos Sábios de Sião. E era uma imensa bobajada, mas foi o que deu ideias e sustentou, toda a propaganda nazista, desde o início do partido até o fim, na Segunda Guerra Mundial. Esse Protocolo dos Sábios de Sião foi publicado em pedaços por esse jornal russo e ele descrevia uma espécie de plano dos judeus e dos maçons para conseguir a dominação mundial. Nada muito diferente do que muita gente fala hoje do que é o tal do globalismo, Sempre tem alguém querendo a dominação mundial na cabeça desses caras. Eu vou deixar uma dica aqui para quem gosta de literatura. Tem um livro maravilhoso do grande Umberto Eco que descreve como que teria surgido essa bobajada. O nome do livro é O Cemitério de Praga. E ali nas décadas de 1920 e 1930, o protocolo dos Sábios de Sião, ele era a base da propaganda nazista, mas quando eles chegaram ao poder, eles começaram a implementar nas escolas o ensino desse negócio como uma forma de doutrinação das crianças. Aí elas já cresciam com essas ideias na cabeça, o que justifica, ou que explica pelo menos, um pouco da apatia da maior parte da população alemã diante das atrocidades que o exército alemão, que na verdade é a SS, todo mundo ali, os nazistas, fazia. Ao ser derrotado na Primeira Guerra, o Império Alemão colapsa e dá lugar à República de Weimar, que era um governo capenga que tinha que lidar com a desgraça imposta a quem provoca e perde uma guerra, que tinha sido o caso do Império Alemão. Um cenário perfeito para o surgimento de lideranças autoritárias que prometem resolver tudo numa canetada. Ali, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, como grande derrotada, passava por uma crise econômica e moral sem precedentes. Hiperinflação, dívida com os vencedores da guerra e também a humilhação de ter sido derrotada. E foi nesse contexto que começou a ganhar notoriedade um certo militar mediano que já havia fracassado como artista na sua juventude e que começou a conquistar muita gente. Ali em 1923 ele já havia tentado um golpe de Estado, aí ele foi preso e na prisão ele escreveu um livro chamado Minha Luta, no qual ele descrevia, entre outras coisas, o seu ódio aos judeus, a quem ele culpava pela derrota na Primeira Guerra Mundial, porque ele chamava os judeus de traidores, e também como os responsáveis pela crise econômica pela qual passava a Alemanha. E aí no fim da década de 1920, quando parecia que a Alemanha ia finalmente se recuperar, veio a crise de 1929 e acabou com tudo, terminou de colapsar a economia alemã. E essa crise abriu espaço para que a extrema-direita nazista alemã começasse a ganhar espaço e conseguisse eleger a maioria do parlamento em 1933, fazendo com que o líder deles, aquele militar que eu citei anteriormente, chamado Adolf Hitler, chegasse ao cargo de chanceler, que é o cargo executivo mais importante da política alemã. O Hitler chegou ao poder em 1933 e logo ali já começou o martírio de quem os nazistas julgavam como inimigos. Logo após tomar posse, ele começou um boicote a estabelecimentos judeus. Ele mandava os homens da SA, que era a polícia dele, ficar na porta dos estabelecimentos e gritar palavras de ordem, não deixar as pessoas comprarem. Então, se entrava um alemão lá, eles ficavam dizendo: você está entrando aí, é um traidor. E ficava anotando o nome de quem comprava na loja como uma forma de intimidar, E
E isso funcionou. Os judeus eles tiveram muitos prejuízos nessa época aí. E a partir dali uma série de leis antissemitas começou a ser aprovada, uma após a outra, com a intenção de limpar o país, né, daqueles que não eram nazistas. E também, né, principalmente dos judeus. O discurso de Hitler era basicamente ultranacionalista. Ele queria a Alemanha só para os alemães. E aí a frase que ele falava era Alemanha acima de tudo. Algo que a gente ouve hoje em dia em outro idioma. Hitler prometia livrar a Alemanha daqueles que, na cabeça dele, atrapalhavam o progresso. Mas para perseguir e oprimir, ele precisava do aval do Estado. Para isso, ele começou a movimentar o parlamento para aprovar leis antissemitas, ou seja, leis contra o povo judeu. E essas leis antissemitas elas começaram a ser promulgadas a partir de abril de 1933. E entre essas leis incluíam a aposentadoria compulsória para não-arianos, proibição aos judeus de exercer a profissão de médico e advogado, e a restrição a 1,5% das matrículas de judeus em escolas e universidades. E também foram passando, né, leis anti-imigração, que também a gente escuta bastante hoje em dia, né? O pessoal falando que a culpa da violência é dos imigrantes. Bom, naquela época essas leis anti-imigração elas, né, ganharam força e a cidadania alemã que tinha sido dada para pessoas que tinham ido para a Alemanha ali depois da Primeira Guerra Mundial, ela foi retirada. Então essas pessoas passaram a ser consideradas estrangeiros, né, ilegais, imigrantes ilegais. E a perseguição ficou muito mais brutal a partir de julho de 1933, quando o parlamento passou uma lei chamada Prevenção de Doenças Hereditárias, que na prática significava a esterilização forçada de deficientes físicos, mentais, pessoas que tivessem problemas de saúde e outras pessoas que pertencessem a grupos indesejados, né, tipo prostitutas, criminosos, e também qualquer um que não se encaixasse nos padrões sociais da época. E a partir de 1935 foram passadas mais leis que incorporavam muitas das teorias raciais que fundamentavam a ideologia nazista. Então todas essas leis elas constituíram um aspecto legal, deram um verniz de legalidade a toda a perseguição que os judeus sofreram a partir da ascensão de Hitler. Mas não tinha cadeia que desse conta da caçada que Hitler empreendeu. E foi assim que surgiram os campos de concentração. Os campos de concentração eles não começaram depois da guerra. Lá em 1933, os alemães já estavam criando um campo de concentração em Dachau, que fica a 16 quilômetros de Munique. Esse campo ele foi estabelecido numa fábrica abandonada e o propósito inicial dele era para aprisionar adversários políticos, né, dos nazistas, como comunistas alemães, sociais-democratas, sindicalistas, esquerdistas em geral, né? Mas não demorou muito para que outros grupos começassem a ser perseguidos e aprisionados em Dachau, como os testemunhos de Jeová, homossexuais, ciganos ou povos Roma, né? Até aquele momento os judeus não eram aprisionados em campos de concentração, muito embora eles já estivessem sendo vítimas do ódio nazista nas ruas, em suas casas, em seus comércios. Mas com o início da guerra teve início também o genocídio judeu. E as pessoas eram vítimas dos soldados alemães por onde eles passavam, principalmente com fuzilamentos em massa, né? E nas cidades os judeus ficavam confinados em espaços que ficaram conhecidos como guetos. Só que era um lugar provisório, né? Eles ficavam esperando lá até que fosse possível transportá-los para algum campo de extermínio ou de concentração. O maior de todos foi estabelecido em Varsóvia, onde mais de 400 mil pessoas ficaram confinadas num espaço de 3 quilômetros quadrados. E então veio a Segunda Guerra Mundial, e com ela a escalada do terror. E com o início da guerra, a perseguição começou a ocorrer para fora dos limites da Alemanha. Então, populações de outros países começaram a sofrer nas mãos dos nazistas também. Por onde eles passavam, eles matavam, eles executavam. Só que foi a partir de 1942, bem no meio da guerra, que as pessoas começaram a ser transportadas, os judeus principalmente, para os campos que vieram a ser conhecidos como os campos de extermínio. E com o avançar da guerra, lá por 1945, os alemães já sabiam que eles iam perder.
Então eles intensificaram a matança, eles decidiram que eles iam matar, né, a maior quantidade de judeus possível. Esse Holocausto Judeu, como ficou conhecido, ele foi o resultado final de uma sucessão de coisas que aconteceram ao longo de vários anos. Lentamente, a sociedade alemã e os outros países também assistiram passivamente à ascensão de Hitler, à ascensão da extrema-direita e o crescimento da perseguição. E eu acho que é essa lição que a gente tem que levar para frente, que a gente tem que trabalhar, sim, para que essas coisas não se repitam, muito embora eu acredite que a gente esteja falhando porque elas estão acontecendo nesse exato momento em algum lugar do mundo, mas também trabalhar ativamente para impedir que esses novos Hitlers que surgem de tempo em tempo consigam dar seus pequenos passos até conquistar o poder e implementar suas ideias de perseguição. O Holocausto Judeu é uma mancha na história recente da humanidade, que está repleta de genocídios. Por ter sido tão recente e ainda termos testemunhas vivas, tem uma relevância imensa, pois gerou uma onda de conscientização e uma comoção jamais vista. E hoje uma pessoa precisa ser muito canalha para não condenar esse genocídio. Entretanto, eu temo que a nossa geração e as futuras estejam se distanciando desta memória e, sem perceber, estão fadadas a repetir os mesmos passos. Em praticamente todos os vídeos que eu vi no YouTube para me preparar para fazer esse aqui, as pessoas foram unânimes em afirmar que a visita a Auschwitz é extremamente importante para a gente aprender com esse erro aqui e impedir que ele se repita, né? Inclusive as escolas aqui da Europa, elas organizam excursões dos alunos para eles visitarem aqui. Quando eles completam 15 anos, a visita não é recomendada para menores de 15 anos, né? Mas eu ouso afirmar que isso não basta, já que esse erro está acontecendo de novo, nesse exato momento, em algum lugar ou em vários lugares do mundo. Tem tanta coisa acontecendo nessa época em que a gente vive que nos colocam para duvidar se realmente aprendemos algo com o Holocausto Judeu. Nos dias de hoje, dói acompanhar a aniquilação do povo palestino que ocorre há décadas, assim como a resposta terrorista que não deve ser aceita. Eu tenho amigos ucranianos que tiveram familiares assassinados desde o início da guerra e que seus antepassados já sofreram tantas outras vezes. Só que há algo muito mais próximo da nossa realidade enquanto brasileiros, já que o Brasil é um dos lugares mais hostis para a população LGBT, sendo o país onde mais se mata pessoas transexuais pelo ódio puro e simples. Essa perseguição é uma prova de que as ideias eugenistas e discriminatórias que fundamentaram o nazismo ainda estão enraizadas na sociedade, sobretudo na sociedade brasileira. Há vários holocaustos acontecendo hoje em dia e, infelizmente, a humanidade não aprende nada nunca. Como a gente viu, o Holocausto não foi uma coisa que aconteceu num passe de mágica de um dia para o outro. Foi uma construção longa, décadas de fake news, sucessivas crises econômicas que fizeram com que a população perdesse aquela fé nos políticos. Aconteceu em 1933, já tinha acontecido antes na Itália e o pior de tudo é que continua acontecendo nos dias de hoje. Aqui na Europa a extrema-direita está crescendo com esse mesmo papinho e a todo momento está surgindo um novo Hitler em algum lugar do mundo, conquistando corações e mentes e chegando ao poder pelas vias democráticas. E chegando lá, começa a colocar em prática os seus discursos de perseguição contra os seus opositores e também perseguição àquelas pessoas que não condizem com o seu ideal de cidadão de bem e, no pior dos casos, faz corpo mole para que uma doença leve a vida daquelas pessoas mais vulneráveis, trazendo de volta aquela teoria eugenista lá do século retrasado que fundamentou isso aqui. E eu espero que esse vídeo tenha te colocado para pensar, porque o tipo de pessoa que foi capaz disso aqui em Auschwitz continua por aí. Na verdade, eles nunca desapareceram. As suas ideias continuam a circular por todo lugar, hoje principalmente pelo Zap, disfarçadas de nacionalismo, patriotismo exacerbado e sempre encontrando um inimigo para aqueles problemas do cotidiano, sejam de economia ou de segurança. Se você escrever um comentário aqui no vídeo, vai demorar um pouquinho para ele aparecer, porque antes eu vou ler e eu vou avaliar se ele deve ou não ser publicado.
E no próximo vídeo eu vou fazer algumas recomendações para quem for visitar Auschwitz, seja para fazer com que a visita tenha mais sentido, seja para ajudar quem estiver planejando essa visita. E como última mensagem, eu queria fazer um apelo. A gente precisa ficar alerta aos sinais. Se aquela liderança política que você admira repete as falas de Hitler, é provável que ela também vá repetir as suas ações quando tiver uma chance. E eu quero aproveitar essa oportunidade para esclarecer que as limitações para produzir um vídeo como esse impedem o aprofundamento necessário nesse assunto. Algo que deve ter sido percebido por algum especialista no tema que, eventualmente, tenha assistido esse vídeo até o fim. A minha missão foi levantar a bola e despertar a curiosidade para que, a partir daqui, quem terminou de ver o vídeo vá lá agora ver um documentário mais aprofundado, preferencialmente produzido por uma entidade confiável, ou ler um livro sobre o tema. A minha recomendação, que aliás foi sugerida pela minha irmã Débora, é um livro do respeitadíssimo autor Primo Levi, um judeu italiano sobrevivente de Auschwitz. O nome desse livro é Isto um Homem? E o link para quem quiser comprar está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas quem não tiver condições de comprar, me chama lá no direct do Instagram ou deixa um comentário aqui no vídeo mesmo que a gente dá um jeito. E é isso, gente. Vamos estudar para conversar com os outros com propriedade e trazer luz para quem está na direção das trevas do autoritarismo. Que este lugar seja para sempre um grito de desespero e um aviso à humanidade, onde os nazistas assassinaram cerca de 1,5 milhão de homens, mulheres e crianças, principalmente judeus, de diversos países da Europa.